Fala, nação! Está começando mais um vídeo da sua Central do Flamengo. E hoje tem um resumão daqueles, completaço, para você ficar por dentro de tudo que está movimentando o Mengão às vésperas da decisão da Recopa Sul-Americana. Tem entrevista do Samuel Lino, bastidores da Argentina, possível escalação, tem um trecho também da última coletiva do Filipe Luís falando das expectativas para o jogo desta quinta-feira contra o Lanús. Apoio do clube ao Vini Júnior em mais um caso de racismo, infelizmente, e também uma história super interessante de amizade entre as torcidas de Flamengo e Lanús. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar nesse conteúdo que tá imperdível! E a gente começa falando do Samuel Lino, grande personagem da semana. Em entrevista ao GE, antes da final contra o Lanús, o atacante falou sobre pressão, críticas, momento físico do time e garantiu: a cabeça está em paz. Lino destacou algo que muita gente esquece: jogar no Flamengo não é como jogar em qualquer clube do Brasil. Ele viveu isso na base, mas agora no profissional a dimensão é completamente diferente. Ele relembrou a Copinha, o Carioca Sub-20 no Maracanã, mas deixou claro, no time principal é outro mundo. Finais, decisões, jogos gigantescos e principalmente a cobrança. O Lino foi direto, abre aspas, o Flamengo é o mais querido, mas também o mais odiado, fecha aspas. E vamos combinar, ele não mentiu, hein? O Flamengo incomoda, o Flamengo chega, o Flamengo ganha, e isso gera reações. O Samuel Lino, vale lembrar, minha gente, chegou custando 143 milhões de reais. Na época, a contratação mais cara da história do clube. Depois, o posto passou para Lucas Paquetá, mas isso não muda o peso que ele sentiu ao desembarcar no Ninho. Só que ele garantiu que o valor nunca entrou em campo. Segundo Lino, seja ele o mais caro ou o mais barato, a entrega é sempre a mesma, 100%. E aqui vai um ponto importante para a gente analisar na Central do Flamengo. Ele reconhece que a torcida tem razão em cobrar. Isso mostra maturidade. Ele não fugiu da responsabilidade, mas também lembrou algo essencial: jogador não é robô. Ele revelou que em alguns momentos pode ter jogado com dor ou enfrentando questões pessoais, e isso, querendo ou não, impacta no rendimento. E aí eu te pergunto, nação, a gente cobra demais ou cobra no padrão Flamengo? Comente aí. Com relação à queda de rendimento e falta de confiança, o Lino começou voando, né? Vale lembrar, teve uma estreia impactante, ganhou moral com o Filipe Luís, que chegou a dizer que ele valia o dobro ou o triplo do que foi pago. Mas depois vieram oscilações. Terminou o ano titular na final da Libertadores e reserva no Intercontinental. O próprio Filipe Luís falou em recuperar o jogador. Só que Lino nega qualquer problema de confiança. Ele disse que o problema foi a intensidade. No Flamengo, 3 ou 4 jogos abaixo já viram crise. E isso é verdade, hein? Aqui não existe fase de adaptação longa. Aqui é decisão toda semana. Mas ele garantiu, abre aspas, minha cabeça está em paz, fecha aspas para o Samuel Lino. E isso, gente, é fundamental, é ou não é? Porque se a cabeça estiver alinhada, o futebol aparece naturalmente. E agora vamos falar de bola rolando. O Flamengo encara o Lanús na Argentina, no estádio La Fortaleza, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Depois de perder a Supercopa para o Corinthians, a Supercopa do Brasil, a pressão aumentou e Lino falou sobre isso também. Ele considera exagerada a cobrança nesse início de temporada. E aqui entra um ponto importante. O Flamengo praticamente não teve pré-temporada adequada. O calendário brasileiro não perdoa. São jogos decisivos logo de cara. Ele falou sobre o desgaste físico, carga emocional, campos difíceis no Brasil e deixou uma promessa. Abre aspas, daqui a pouco o Flamengo vai estar voando. Fecha aspas. Essa frase é forte, hein, minha gente? Porque significa que, na visão interna do elenco, o time ainda não atingiu o pico físico e técnico. Se já está competindo sem estar 100%, imagina quando encaixar tudo direitinho, hein? Vem coisa boa por aí.
Falando em encaixe, já projetando o jogo desta quinta-feira entre Flamengo e Lanús pela Recopa Sul-Americana, vamos para a provável escalação. Felipe Luiz encerrou a preparação no CT do Boca Juniors e deve mexer no time, hein, minha gente? Plata tá suspenso, Saul fez cirurgia no calcanhar, Jorginho tá lesionado, Alacian, dores musculares. Esses jogadores não serão utilizados. Com isso, a provável escalação deve ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal ou Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Olha esse time, hein? Se Paquetá jogar mais avançado, pode dar outra dinâmica. Se for mais recuado, reforça a saída de bola. Detalhe importante, Felipe conversou bastante com Arrascaeta e Paquetá no treino. Ajustes táticos finos sendo feitos antes da decisão. Isso mostra que o treinador está atento aos detalhes. Na última coletiva, após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca, Felipe Luiz foi perguntado e falou sobre o que ele espera, quais suas expectativas para esse duelo desta quinta-feira com o Lanús. Vamos acompanhar. Bom, eu não acredito nunca que o futebol é guerra. O futebol ele tem que ser jogado com uma bola dentro do campo e ser melhor que o adversário. Se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Mas, sem nenhuma dúvida, uma vitória, não essa só, senão as últimas vitórias e mesmo o empate do Inter para romper, para quebrar aquela fase negativa que a gente teve, para dar uma confiança mais para o time, a gente chega nessa final com uma confiança maior. Sabemos que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra times que disputam a Libertadores e sabemos que não vai ser fácil, então era importante essa vitória para poder chegar com confiança nessa final. Aqui, Felipe, boa noite. Você está na sua algumas finais já, né? Como treinador, você conquistou esse título no Maracanã, a Recopa em 2020 como jogador. Queria saber de você, assim, como é que está a equipe pensando nessa final, já que só o Arrascaeta e o Bruno Henrique são campeão da Recopa desde a sua época ainda como jogador. Os jogadores têm um ânimo diferente, é uma competição que a gente ainda não ganhou, é uma chance da gente ganhar um título internacional dentro do Maracanã. A Libertadores esse ano já é em Montevidéu, então não vai ter chance de disputar nada de internacional no Maracanã. Muda um pouco assim para vocês a atmosfera, o jogo no todo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Queremos continuar conquistando e a Recopa é um título muito difícil, que em cento e não sei quantos anos de história que tem o Flamengo, podem falar para mim quantos? 130 anos de história, o clube só tem uma Recopa, né? Então, como você falou, só tem 2 jogadores que ganharam ela com o Flamengo, jogando pelo Flamengo, e continuam aqui. Então, sem nenhuma dúvida, esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Agora tem uma história de amizade entre Flamengo e Lanús que a gente conta também. Um capítulo curioso dessa final. Existe uma relação de amizade entre torcedores de Flamengo e Lanús. A parceria começou em 2012, na Libertadores. No jogo da Argentina, as torcidas se apaixonaram. Depois houve reciprocidade no Rio. Desde então, encontros, confraternizações e até bandeiras conjuntas aparecem em jogos. Ano passado, quando Vasco e Fluminense enfrentaram o Lanús, torcedores rubro-negros foram vistos apoiando os argentinos. Ou seja, rivalidade dentro de campo, respeito fora dele. Isso é algo raro no futebol, convenhamos, no futebol sul-americano principalmente. E antes da gente encerrar, um tema sério e necessário. O Flamengo se posicionou em apoio a Vinícius Júnior após mais um caso de racismo sofrido na Champions League. O clube publicou uma mensagem forte nas redes sociais que diz, abre aspas, racismo não é parte do jogo, fecha aspas. E de fato, minha gente, não é. O Vini é cria do Flamengo, representa o clube no maior palco do futebol mundial e o apoio institucional é fundamental. O futebol precisa continuar combatendo isso com muita firmeza. Parabéns ao Flamengo, a todos os envolvidos, pelo posicionamento forte e necessário, como já dissemos. Não falei que esse vídeo traria um resumo completão do Flamengo? Teve Lino que está consciente da pressão, o elenco reconhece que ainda não está no ápice físico, Felipe Luiz trabalha ajustes importantes, o ambiente interno parece tranquilo, apesar da cobrança externa,
A pergunta é, isso vai se transformar em resultado já contra o Lanús? Porque no Flamengo promessa precisa virar título. Se vencer na Argentina, o time chega no Maracanã com um cenário ideal. Se empatar, decisão aberta. Se perder, a pressão multiplica. E você sabe como é, né? Já tá acostumado. Comente aqui embaixo. O Flamengo vai voar já nessa Recopa? Lino será decisivo? Qual a sua escalação ideal? Se você curtiu essa análise completa, já deixa o like, compartilhe com outro rubro-negro e se inscreve aqui na Central do Flamengo se você ainda não fez isso, porque aqui a informação vem com opinião e profundidade. Um abraço, galera! Saudações rubro-negras!